Bom, comecemos, como é habitual, pelo relatório de situação de hoje e pela chamada de atenção que os números que aí estão hoje merecem. Quero salientar que temos hoje reportados ao dia 1 de maio às 24 horas 1.671 casos recuperados, ou seja, mais 24 do que no dia anterior, e temos 1.023 óbitos, ou seja, mais 16 do que no dia anterior, sendo que destes 16 óbitos que acrescem face ao dia anterior, 14 foram de pessoas com mais de 80 anos. Isto significa que a nossa taxa de letalidade é agora de 4,1%, sendo que é de 14,5% nas pessoas com mais de 70 anos. Quanto ao nosso número total de casos confirmados, poderão verificar que o boletim de hoje, o relatório de situação de hoje, tem 2 asteriscos, um no total de casos confirmados e um no total de casos suspeitos. Isto é assim porque, como repararão, há hoje um número total de casos confirmados que fica abaixo do número total de casos confirmados de ontem. E porquê? Porque, como sabem, o apuramento de dados para efeitos de vigilância epidemiológica envolve várias operações manuais, na medida em que não há uma integração SINAV-LAB e SINAV-MED, e nós têm os técnicos uma rotina semanal de trabalho que envolve testes de validação de todos os dados carregados. Ora, ontem verificou-se que num conjunto de casos da região norte, referentes à última semana, portanto, desde o dia 25 de abril, os testes informáticos de verificação encontraram 422 casos duplicados, que não eram verdadeiros casos novos, e sim problemas de integração. Isto sucedeu porque, quando um caso confirmado laboratorialmente para SARS-CoV-2 não tem número de utente associado no registro, o sistema está parametrizado para verificar se o nome e a data de nascimento correspondem ou não a um caso que já estivesse confirmado. O sistema considerou por defeito que eram novos casos e, realizada esta noite a verificação, constatou-se que assim não era. Como tal, os dados de hoje para a região norte refletem essa correção e os boletins dos dias 25 a 30 de abril serão agora seguidamente corrigidos. Dito isto, gostava de sublinhar que hoje o total de casos confirmados é, portanto, de 25.190 casos e que o boletim de ontem e os boletins dos dias anteriores vão ser corrigidos deste erro. Isto significa que hoje, neste momento, porque os boletins dos dias anteriores ainda não estão corrigidos online, hoje devemos considerar que há mais 203 casos do que no dia de ontem, que registava 24.987 casos. Temos, portanto, um acréscimo de 0,8% de casos confirmados entre os 2 dias. Gostava de sublinhar que esta correção nos mostra mais uma vez aquilo que temos já identificado, que é a necessidade de robustecimento da nossa base tecnológica de suporte ao Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, que tem um conjunto de operações que não são automáticas e que, neste caso, levaram a que esta correção fosse necessária, o que vos transmitimos com o habitual cuidado e transparência, apesar desta circunstância, obviamente, nos penalizar a todos. Gostava de vos dizer ainda que os nossos números de casos confirmados que se encontram em casa, no domicílio e no internamento, se encontram em linha com os dias anteriores e que hoje registramos 855 doentes internados por Covid-19 em ambiente hospitalar, menos 37 do que ontem, dos quais 150 estão internados em unidade de cuidados intensivos, ou seja, menos 4 do que ontem.
Feita esta nota, que hoje era particularmente importante, gostava de vos deixar mais um dado, antes de me colocar à vossa disposição. Nós registámos há 60 dias, Portugal registrou há 60 dias, faz hoje 60 dias, o primeiro caso confirmado de Covid-19 num dos nossos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Entretanto, foram confirmados mais de 25 mil casos e o doente mais novo tinha apenas alguns meses e o mais velho 111 anos. Temos procurado saber mais sobre os nossos doentes de Covid-19, em particular sobre o local em que contraem a infecção, porque entendemos que isso é particularmente relevante na fase que se segue. Para que as medidas que adotamos em cada momento sejam aquelas que correspondem adequada e proporcionalmente à contenção da infecção, precisamos de ter mais informação sobre estes aspectos. Para isso, como referimos faz hoje 8 dias, começámos a analisar os casos confirmados de infecção por SARS-CoV-2, notificados através do Sistema de Informação Nacional de Vigilância Epidemiológica, SINAV, na sua componente médica e na sua componente laboratorial. Fizemo-lo para o período de 18 a 24 de abril, como se recordarão, e agora repetimos para o período de 25 a 30 de abril. E neste período de 25 a 30 de abril, gostava de partilhar com todos o que é que encontramos. Encontramos uma amostra de 2.369 casos confirmados, que mostrou os seguintes aspectos. Dos indivíduos que contraíram a doença, que foram casos confirmados neste período, e que a nossa amostra encontrou, 1.454 eram indivíduos do sexo feminino, portanto, o sexo feminino era o predominante. E 438 indivíduos tinham mais de 80 anos, ou seja, este grupo etário era o predominante de entre os indivíduos que adoeceram, que contraíram a infecção no período de 25 a 30 de abril e que foram identificados na nossa amostra. Um terço dos novos casos, mais de um terço dos novos casos, para ser exata, pertencem ao distrito do Porto, seguindo-se os distritos de Lisboa e de Braga como os distritos onde houve mais novos casos confirmados. A apresentação clínica mais frequente era assintomática, para 73% dos casos, mas em 22% dos casos as infecções eram assintomáticas, o que mostra também aquilo que temos encontrado com a estratégia de testes mais alargada que temos vindo a desenvolver, concretamente em locais específicos. Metade dos novos casos com comorbilidades tinham hipertensão arterial e diabetes. A doença cardiocérebrovascular foi reportada em aproximadamente um quarto dos novos casos. A doença neurológica e a deficiência neurológica destacaram-se também com 34% e 27% dos casos, respectivamente. E a presença de neoplasias foi reportada em mais de um quarto dos novos casos com comorbilidades, sendo que a doença pulmonar crónica estava presente em 22% destes casos. Cerca de 44% dos casos que apresentam pelo menos uma comorbilidade tiveram necessidade de internamento. Observaram-se 20 novos casos em grávidas e 1/10 dos doentes internados necessitou de suporte ventilatório. Isto são, de facto, dados que nos permitem caracterizar melhor aquilo que foram os últimos 8 dias de quem integrou esta amostra. Por último, gostava de sublinhar, relativamente a este conhecimento adicional que temos procurado obter dos novos casos que contraem a infecção, o local onde esse tipo de infecção terá sido adquirido. E os principais contextos reportados ao nível da transmissão foram para este período os lares, com 37% dos casos novos a terem registado que o local foi lar, em 33% dos casos a residência, coabitantes, em 15% dos casos o contexto laboral, em 7% dos casos o contexto social, o que é um número inferior, se recordam, ao reportado para o período da semana passada,
onde 9% das infecções, das novas infecções, tinham sido contraídas socialmente e que, eventualmente, indicia um maior cumprimento daquilo que são regras gerais que temos procurado difundir. E, já agora, dizer-vos ainda, por último, que 6% dos casos eram infecções contraídas em instituições ligadas à prestação de cuidados de saúde. Esta estratégia de identificação dos locais onde os indivíduos contraem a infecção é particularmente importante e vamos segui-la nesta fase de adoção de medidas de alívio, da contenção e de procura de adaptação e construção de mecanismos e de medidas de contenção cada vez mais proporcionais e focadas naquilo que é o risco de contrair infecção e por isso optámos por fazer esta partilha. E colocávamos agora à vossa disposição. RTP. Boa tarde, Carla Diogo, da RTP. Senhora Ministra, perguntava-lhe se o país ontem não deu um mau exemplo com as comemorações do 1 de maio, porque assistimos, de facto, e as fotografias mostram mesmo isso, a aglomerados de pessoas, muitas delas sem máscara, num país que está ainda em estado de emergência, num país a que se pede que todos fiquem em casa, numas celebrações que foram autorizadas pelas autoridades de saúde e também pelo Governo. Outra pergunta também que diz respeito se já há uma calendarização, uma lista das possíveis consultas e cirurgias que possam vir a ser feitas no privado. Muito obrigada. Obrigada pelas suas duas questões, a que vou procurar responder. Relativamente à questão da celebração do Dia do Trabalhador, queria ser muito objetiva. Em primeiro lugar, referindo aquilo que todos sabemos, que a celebração do Dia do Trabalhador constituía uma exceção especificamente consagrada no decreto presidencial relativo ao estado de emergência. E, portanto, foi uma opção do país assinalar esta data. Tanto quanto conseguimos articular na preparação da organização desta iniciativa, os participantes fizeram um evento bastante distinto daquele que é o formato habitual de uma manifestação festiva com muitas pessoas na rua, de uma forma aleatória, de uma forma mais próxima em termos de contacto físico, com longas permanências. Aquilo que pudemos verificar, da forma como foi concretizado este momento, foi a presença de pessoas que se encontravam distantes em termos do seu posicionamento, que muitas delas utilizavam uma máscara, que se deslocaram com locais marcados, que se colocaram em locais marcados, que tinham regras de arrumação e que permaneceram num período bastante inferior àquele que é o habitual deste tipo de evento. E, portanto, penso que podemos observar que as autoridades policiais, as forças de segurança, conseguiram garantir que todo o evento decorria dentro deste contexto, mas com cumprimento daquilo que são as regras. Gostava de sublinhar que também podemos ver que noutros países as comemorações do Dia do Trabalhador foram marcadas por incidentes e foram marcadas pela necessidade de recurso à força. Penso que nesta comparação reside alguma da justificação para aquilo que foi a forma como encontramos para organizar este momento distintivo da nossa vida como um todo e que, naturalmente, como outros momentos que já aconteceram e outros que virão a acontecer, enquanto durar este período de vida com a Covid-19 e que têm de ser tratados de uma forma distinta, com cautela, mas sendo assinalados. Dito isto, quanto à atividade assistencial, à segunda questão que me colocava. Nós temos estado, como sabem, a trabalhar desde há 15 dias de uma forma bastante regular com as nossas entidades prestadoras de saúde. Já recebemos
os planos de recuperação da atividade assistencial, praticamente todas elas ao nível hospitalar, e estamos a realizar o trabalho agora com os cuidados de saúde primários, na medida em que queremos aproveitar este regresso à atividade não Covid, garantindo dois aspectos fundamentais: que não desguarnecemos a resposta à Covid-19 e uma eventual necessidade de alocação de recursos técnicos e humanos ao recrudescimento da doença, e, ao mesmo tempo, que conseguimos garantir segurança para profissionais e utentes dos serviços de saúde. E ainda um terceiro aspecto, que é o que se prende com as boas lições que aprendemos neste período de utilização de medidas excepcionais para lidar com a Covid-19. Com este aspecto, estou a referir-me a circunstâncias como o atendimento o mais possível através de instrumentos de telesaúde, estou a referir-me a aspectos relacionados com a consulta com hora marcada, com os horários de prestação de cuidados o mais desfasados possível ao longo da semana, com a garantia da utilização de equipamentos de proteção individual para todos, com a realização de testes e, enfim, com um conjunto diversificado de medidas que precisamos de manter e que vamos manter. E, portanto, como tal, dentro das próximas horas, um despacho que temos estado a preparar aqui no Ministério da Saúde, envolvendo todos os serviços centrais, será publicado com novas orientações referentes à forma como vamos fazer este regresso à normalidade. Penso que isso acontecerá até ao final do dia de hoje, agora no início da tarde, e depois vamos então implementar ao nível institucional os nossos planos de regresso à normalidade, à atividade não Covid, dentro daquilo que é o contexto epidemiológico específico de cada instituição e tendo sempre este pano de fundo de regras uniformes para todo o país. Obrigada. Sim. Bom dia. Queria fazer uma pergunta, estando prevista a reabertura das creches e também das aulas presenciais para o 11º e 12º ano, perguntava se havia algum programa para proteção ou até testagem de professores e funcionários, quer nas creches e ATLs, quer também nas escolas secundárias. E depois não é bem uma pergunta, gostava que esclarecesse melhor a questão que colocou no início, a propósito dos tais 400 casos que os boletins de 25 a 30 terão a mais, para se perceber melhor porque é que isso aconteceu e como. Se calhar passava primeiro a palavra à Sra. Diretora-Geral da Saúde sobre as questões da reabertura, da prevista reabertura de alguns níveis de ensino, falamos de 11º e 12º ano e de creches, e depois voltava a tentar explicar um pouco melhor a questão relativa aos números, se concordar, Sra. Graça. Muito bem, muito obrigada. Portanto, em relação às creches e ao 11º e ao 12º ano, estamos agora a trabalhar intensamente com o Ministério da Educação, obviamente, para programar de forma segura o início destas atividades letivas, se é que ainda se pode chamar atividades letivas às creches. Portanto, são populações completamente distintas, as regras gerais de controle e prevenção da infecção são transversais, mas depois há situações específicas de cada uma dos grupos etários envolvidos. Relativamente aos testes, como sabem, também já foi decidido que nas creches vai haver um plano de testagem dos educadores destas crianças e, portanto, vai ser feito nos próximos dias. O Ministério da Saúde apoiará dentro das suas disponibilidades e dentro daquilo que nos for pedido, e é uma medida de precaução para garantir que este início de atividade nas creches, enfim, se faz com toda a segurança. Depois, obviamente, serão utilizados meios de proteção individual na circunstância das crianças acima dos 6 anos de idade, na circunstância dos adultos, obviamente para todos os adultos que vão cuidar destas crianças. E 11º e 12º ano, escolas secundárias?
É um plano específico para estas idades. Aqui já adultos, portanto, alunos e adultos que sejam professores, a comunidade docente e a comunidade discente e toda a comunidade escolar serão, enfim, tratadas com o mesmo tipo de equipamento de proteção individual e será feita uma grande ênfase nas medidas de prevenção da infecção. Eu aqui recordo que é muito importante, sem grandes aparatos e sem grande necessidade de mecanismos extraordinários, o reforço da limpeza de equipamentos e de superfícies. Portanto, é uma das vias, a via indireta, é uma das vias de transmissão e, portanto, será acautelado este reforço da limpeza e desinfecção, descontaminação das superfícies. Então, em relação à questão dos números do relatório de situação. Hoje, o total de casos confirmados apresentado pelo relatório de situação é de 25.190 casos. Ontem, o boletim que estava publicado e que estava errado, o mesmo se passando com boletins de dias anteriores, restava 25.351 casos. Não é verdade? O número que devia constar no boletim de ontem era de 24.987 casos. Irão verificar durante esta tarde que não só o boletim de ontem, como os de alguns dias anteriores, desde o dia 25 de abril, serão corrigidos e terão esta mesma nota explicativa que é a seguinte. O retirar a extração de dados do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica assenta, como sabem, em duas aplicações que não integram automaticamente. A aplicação que serve os laboratórios, a aplicação que serve os clínicos. O SINAV Lab, que serve os laboratórios, e o SINAV Med, que serve os clínicos, não integram automaticamente. Por isso, sabendo desta fragilidade, há uma rotina semanal de trabalho na Direção-Geral da Saúde que envolve a validação de todos os dados que foram carregados na semana anterior. Ontem, ao realizar essa rotina, verificou-se que um conjunto de casos que existiam na região do Norte, os tais cerca de 422, eram casos confirmados que estavam duplicados. E, portanto, não eram verdadeiros novos casos. Isso traduziu-se nestes números e levou a uma redução que terá agora de ser traduzida para os boletins desde que o erro aconteceu. Porquê é que isto aconteceu? Aconteceu porque, quando um caso confirmado laboratorialmente não tem número de utente associado, não porque não o tenha, mas porque ele não é registado, para se verificar se esse caso é ou não um caso já constante do sistema, é corrida uma rotina, é passada uma rotina que cruza nome e data de nascimento, para verificar se há ou não alinhamento, se há ou não cruzamento. É desta verificação que se constata que havia dados positivos de pessoas com nome e data de nascimento já constante no sistema. E foi esta circunstância que, sendo rotineira, desta vez teve este resultado de encontrar esta duplicação de casos que levou a que, com transparência, vos disséssemos, corrigíssemos as informações e explicássemos isto também no site Covid-19 da Direção-Geral da Saúde, onde os relatórios de situação são diariamente colocados. Obrigada. Boa tarde, Irina Mel da Lusa. Eu queria saber dos requerentes de asilo que estão na base aérea da OTA, que estão a fazer testes positivos, testes para saber, caso dê negativo, para onde é que irão essas pessoas, e gostaria de saber se há dados sobre a taxa de mortalidade nos doentes Covid que passaram pelos intensivos. Obrigada. Muito bem. Se calhar eu pedi à Sra. Diretora-Geral as duas respostas. Como sabem, estas pessoas que requereram asilo e que deram origem, enfim, a surtos em instituições, em hostéis, são pessoas que dependem, então, sob proteção, sob custódia do Ministério da Administração Interna e são acompanhadas regularmente pelo CEF. E há uma enorme quantidade de instituições
que no terreno, aqui nomeadamente na cidade de Lisboa, apoia estas comunidades. E, portanto, houve a solução de recurso à OTA, em relação ao primeiro hostel que foi testado com uma grande taxa de pessoas infectadas, e à medida que os dias se passam, obviamente que se aproxima a data de fazerem os testes para verificar se já existe não só recuperação clínica como recuperação laboratorial, e estas pessoas regressarão à comunidade. Neste momento, não pelo Ministério da Saúde, porque não é a principal entidade envolvida neste realojamento, estão a ser procuradas e a ser tratadas as condições para que estas pessoas voltem à comunidade e possam, enfim, retomar as suas vidas como qualquer cidadão que teve Covid, que evoluiu e que vai ter alta e recuperação clínica. Em relação à taxa de letalidade, como há bocadinho foi já referido pela Sra. Ministra, nós estamos a complementar a informação que temos com estes dados que se pedem diretamente aos hospitais, mas neste momento ainda não vos conseguimos dizer, porque tendo o numerador não temos o denominador e, portanto, não podemos fazer a proporção. Teremos esses dados brevemente e daremos conta deles. Notícias ao minuto, por videoconferência. Muito bom dia, Ana Lemos, Notícias ao Minuto. Foi disponibilizado há cerca de 2 semanas o atendimento para cidadãos surdos na linha SNS 24. Gostaria de saber qual o número de contactos que têm recebido até agora e quantos deles foram feitos por cidadãos durante o internamento. E se me permitem uma questão muito rápida, tem sido muito elogiada a estratégia de Portugal para combater a pandemia. O último a fazê-lo foi o presidente norte-americano, mas já antes a OMS o tinha feito também. Gostaria de um comentário vosso, como encaram estes elogios, principalmente no momento em que o país se prepara para retomar alguma normalidade. Obrigada. Bom, relativamente à questão que nos coloca daquilo que é a avaliação do país face a esta pandemia, da resposta que o país deu a esta pandemia, eu penso que ela essencialmente é mérito das portuguesas e dos portugueses, que num contexto especial souberam responder à altura daquilo que eram as suas responsabilidades. Por outro lado, também, o nosso sistema de saúde, baseado no Serviço Nacional de Saúde, teve a capacidade de não deixar ninguém para trás em termos de doença Covid-19 e de contar com um esforço muito intenso da parte dos nossos profissionais de saúde, das várias áreas, que responderam com toda a sua disponibilidade, o seu empenho e a sua competência à situação excepcional em que estávamos a atravessar. E gostava de sublinhar que esse empenho dos profissionais de saúde, porque profissionais de saúde não são só os prestadores diretos de cuidados, abrangeu desde as pessoas que, ao nível dos serviços centrais, se dedicaram à difícil tarefa de concretizar as aquisições de equipamentos de proteção individual ou de ventiladores nas mais variadas partes deste mundo e que continuam a decorrer, porque, como sabem, há um conjunto significativo de equipamentos que ainda não foram entregues, mas também os profissionais que, na linha da frente, garantiram a adequada utilização de equipamentos de proteção individual muito mais incómodos, muito mais pesados, com condições de trabalho muito mais desgastantes, mas que se mantiveram a trabalhar em condições de facto de natural receio que todos temos ao lidar com um fenómeno novo como este que enfrentamos. E a referir ainda que também foi muito importante a possibilidade de, relativamente a esta doença, todos termos adotado uma estratégia em que todos nos colocamos contra a doença e não uns contra os outros. Penso que essa é a lição mais importante para quem vai fazer agora o alívio das medidas e acompanhar o alívio das medidas, sobretudo no Serviço Nacional de Saúde, essa capacidade de manter uma estratégia de trabalho no Serviço Nacional de Saúde que continua a colocar-nos todos do lado do problema, do lado da solução e não, ao contrário, e não do lado do problema. Relativamente à questão
Há outra questão que nos colocou sobre o atendimento de chamadas. Gostava de referir que essa funcionalidade para indivíduos com surdez já permitiu o atendimento de 6.761 contactos, sendo cerca de 700 de profissionais de saúde e cerca de 6.000 de utentes, e portanto foi uma das respostas que o nosso sistema, que o nosso Serviço Nacional de Saúde garantiu ao longo deste período e que permitiu de facto responder a todos. Público. Sim. Olá, boa tarde. Olá, Ana Maia. Olá. As minhas perguntas vão no sentido agora desta nova fase do desconfinamento. A senhora Ministra falou há pouco do equipamento que ainda está para chegar. Eu não sei se era possível ter aqui alguma noção de quando é que chegarão os restantes ventiladores que foram adquiridos pelo Serviço Nacional de Saúde, sobretudo à China, e também saber, e olhando para esta questão do desconfinamento, se vai haver reforço das autoridades de saúde pública, que terão agora aqui um papel muito importante na monitorização desta nova fase de seguimento de eventuais contactos de pessoas doentes. E para finalizar, se há uma ideia se vão ser prolongados os contratos dos profissionais de saúde que foram contratados até agora ao abrigo deste modelo de contratos de 4 meses inseridos na resposta à pandemia. Obrigada. Dividimos as respostas, Sra. Diretora-Geral de Saúde. Quer começar a Sra. Diretora? Em relação à questão que foi posta das autoridades de saúde, e só para também ter aqui a oportunidade de complementar um bocadinho o que a Sra. Ministra já disse sobre como é que evoluiu até agora, enfim, a epidemia em Portugal, nós tivemos de facto uma fase inicial, já parece há muito tempo, faz hoje 2 meses, tanto quanto as contas não nos permitem enganar, mas parece que foi há muito tempo, e nós já quase nos esquecemos que tivemos uma fase inicial de grande contenção da doença, portanto, era conter o número de casos, e aqui de facto houve um papel muito importante, não só de uma linha que se chamava linha de apoio ao médico, que permitiu fazer a triagem e que os serviços de saúde, aqueles hospitais de referência, não tivessem sido invadidos por pessoas com receio de ter a doença, portanto houve aqui uma capacidade muito grande de organizarmos a primeira fase. Depois houve uma grande capacidade dos hospitais, dos serviços, de facto, de testar, detectar, isolar e tratar estes doentes, e houve uma grande capacidade das equipas de saúde pública de irem atrás dos contactos destas pessoas doentes. Portanto, houve aqui um imenso trabalho de não só isolar os casos positivos e tratá-los adequadamente, como fazer à volta destes casos um inquérito epidemiológico de pormenor que permitia, de facto, identificar contactos de risco e seguir esses contactos. E isto para vos dizer que agora que vamos entrar numa nova fase epidémica, e eu estou a falar de epidemia, não estou a falar de outras questões do desconfinamento e dos efeitos do desconfinamento nesta epidemia, obviamente terá que haver um reforço da monitorização. E, portanto, esse reforço vai ser feito com recurso não só aos métodos tradicionais de procurar à volta de um caso os seus contactos e isolar esses contactos para evitar cadeias de transmissão secundárias, terciárias e quaternárias, mas também com recurso a novas tecnologias. Há uma nova plataforma, essa plataforma chama-se Trace Covid, permite seguir os doentes inscritos, são aqueles que ligam para a SNS 24, e essa plataforma ajudará as autoridades de saúde e as suas equipas a encontrar essas pessoas, contactos de doentes. Também há aqui um dado muito importante, é que nós estamos e vamos continuar a apelar a pessoas que foram contacto de um doente que também procurem a linha SNS 24, ou seja, se
identifiquem voluntariamente dizendo: eu estive em contacto com uma pessoa que testou Covid positivo. E esta será a primeira linha de contacto. A partir daqui, obviamente, as equipas de saúde pública, as autoridades de saúde, confirmarão a história epidemiológica e verão se constitui um verdadeiro contacto e se esse contacto foi um contacto de alto risco, médio ou baixo risco, e de acordo com isso a pessoa será colocada em, obviamente, confinamento. O confinamento vai continuar a existir para estas circunstâncias, sendo que esse confinamento pode ser seguido de forma ativa, todos os dias as pessoas serem contactadas pelas equipas de saúde pública, ou de forma passiva, serem as pessoas a reportar os casos. Portanto, respondendo, vamos, obviamente, manter e intensificar e melhorar a vigilância epidemiológica, não só dos casos, como também dos contactos dos casos, para conseguirmos os bons resultados que conseguimos no início desta epidemia, sabendo nós que agora com o desconfinamento vamos, obviamente, aumentar o número de contactos entre pessoas e, portanto, a probabilidade e o risco serão maiores do que quando estávamos em confinamento. Relativamente à outra questão, às duas outras questões que foram suscitadas. Primeiro, relativamente a ventiladores e equipamentos que temos estado a receber. Eu gostava de recordar que foram contabilizados no início de março e como existentes no SNS 1.142 ventiladores invasivos, com capacidade para serem alocados ao tratamento da Covid-19. A estes acresciam, à data de 30 de abril, um conjunto de outros ventiladores que, entre compras, entre doação, entre empréstimos, entre ventiladores que foram recuperados, somavam um total de 1.814. Portanto, a nossa capacidade de aumentar os ventiladores para o Serviço Nacional de Saúde era desta ordem de grandezas. Até à data, nós já recebemos, já temos aptos a funcionar, e aqui estão também os ventiladores recuperados, mais 275 ventiladores invasivos e mais 256 ventiladores não invasivos, ou seja, um total de mais 531 equipamentos. Destes, 76 corresponderam a aquisições, 180 a doações, 156 a empréstimos e 119 a equipamentos recuperados. Portanto, isto é o ponto de situação em que nos encontramos. Temos a expectativa de que na próxima semana se cheguem ao nosso país mais 48 ventiladores, daqueles que foram adquiridos ao exterior. Isto era um dos aspectos que queria referir. Quanto à questão dos contratos com os profissionais de saúde, como sabem, dentro deste regime excepcional foram celebrados cerca de 1.800 contratos com profissionais de saúde. Estes contratos eram de 4 meses, mas era possível a sua prorrogação por igual período. É evidente que num contexto em que preparamos o Serviço Nacional de Saúde para responder não só à atividade que foi suspensa no período da pandemia, mas também para manter a resposta a um eventual recrudescimento da doença, a manutenção de contratos é muito importante. Gostava de aproveitar para dar uma nota de correção de algo que disse anteriormente e que disse por erro. Referi que perguntaram-me sobre a questão do atendimento da linha SNS 24 para pessoas com deficiência auditiva, com surdez. E eu fiz uma ligação aos contactos com a linha de saúde 24 para apoio psicológico e, portanto, os números que referi foram referentes à linha de apoio psicológico. Efetivamente, ambas são novas respostas do SNS 24, uma destinada a um primeiro contacto com aquilo que são as respostas da área da psicologia num contexto de saúde mental, as outras são respostas para pessoas que têm problemas de surdez e aquilo que temos de registro são cerca de 30 contactos e um funcionamento bastante satisfatório com a linha. Obrigada.
Muito obrigada. Terminamos. Obrigada.